Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite a você que reza conosco, que está aqui mais uma vez para que nós possamos rezar e se entardecer com Maria. Boa noite, Osmarina. Boa noite, Rose. Boa noite, Vera. Iniciemos então esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então no Regina Celli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Por quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Rezemos então a Salve Rainha, agradecendo a Deus e a Maria, nossa mãe, por ter nos colocado aqui hoje. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Temos muitas coisas para agradecer a Deus. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, na minha vida, garanto que na vida de vocês também, na da Osmarina, graças a Deus. Com certeza. Temos tantas orações e tanto que agradecer a esse Deus maravilhoso. A eleição do novo Papa, que tem uma cara tão boazinha, gostei tanto do jeitinho dele, será um grande Papa. Um rosto se Deus sereno quiser. e um nome forte. Exatamente, Papa Leão XIV. Vai ser assim, já começaram o Papa Leão, mas vamos falar o 14, né? Tem o Porque 14 para né, distinguir, não se confundir. para qual Papa, qual Leão será? É o Então, 14. Papa Leão XIV. Vamos rezar também, agradecendo a Deus, porque para decidirem tão rápido, isso tem que ser obra do Espírito Santo. Com certeza. Não pode ser de outro jeito. Então, por todos os agradecimentos que temos na nossa vida, por tudo que temos ganho de Deus, tudo de graça, rezemos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, por sua mãe, a Virgem Maria, que alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje não é diferente dos outros dias, temos também o Evangelho do dia. Pois é, nessa quinta-feira, o Evangelho é de São João. São João, nós Capítulo estamos 13, estamos seguindo São João, seguindo nesse São tempo João pascal. nesse tempo pascal. Vamos ouvir, a Osmarina vai proclamar para nós o Evangelho e vai nos explicar alguma coisa que nos chama a atenção. Vamos lá, Osmarina, então, por favor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. É do capítulo 13, versículo 16 ao 20. Então, vamos lá. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que sou eu.
em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que forte. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Então não vale a pena você pensar que você pode driblar a Deus, você pode passar a perna, dizer não, Deus me escolheu para fazer tal coisa, mas eu vou fazer outra porque Ele não vai saber mesmo. Quem decide sou eu? Não. Deus nos conhece e sabe por que nos escolheu. Sabe por que deu a missão que nos deu. A gente pode fugir para todo quanto é lugar. Você pode ir no fim do mundo, mas enquanto não cumprir a missão a qual você foi chamado, você vai permanecer aqui. Porque nós viemos aqui para cumprir uma missão. Não importa ela qual for, enquanto não for cumprida, a gente não volta para casa. A gente vai passar os tormentos, as dores, os sofrimentos e tudo mais, as angústias de cada dia, sem entender por que estamos aqui ou por que sofremos tanto. Até darmos a nossa resposta, o nosso sim, e fazermos aquilo ao que o Senhor nos escolheu. Às vezes você foi escolhido para ser padre, mas hoje você acha que é melhor ser só um catequista. Você foi escolhida para ser uma freira, mas você acha que é melhor você ser mãe. Nenhuma dessas escolhas deixa de ser digna, mas você precisa responder ao chamado que Deus fez a você, e é aquilo que Ele quer que você faça. Não importa para onde você vai e como vai, você precisa dar uma resposta a Deus daquilo que Ele precisa de você. Padre, uma irmã, uma mãe de família, um pai, um catequista, um ministro. Qual é a tua resposta? Porque o Senhor sabe por que te escolheu e sabe por que te colocou ali. Mas eu não sou capaz, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar. Deus sabe. E Ele vai te capacitar para fazer aquilo que é necessário ser feito. Às vezes, a gente vê algumas pessoas que servem aqui no altar, no presbitério, e a gente fica olhando assim, nossa, quando a gente vê essa pessoa em outro lugar, não dá para dizer que essa pessoa tem esse espírito, essa capacidade. Olha o que nós acabamos de falar do Papa. É alguém que parece tão simples, tão querido, tão humilde, que a gente olha para ele e fala, coitado, como que ele vai manter mais de 1 bilhão de pessoas católicas, colocar esse povo todo diante de Deus? Mas quando ele abriu os lábios e deixou Deus falar, o Espírito Santo fazer, olha gente, eu confesso para vocês, eu estava em casa diante da televisão e quando ele falou que sobre a igreja de Cristo o mal não prevalecerá, eu me coloquei de joelhos e agradeci a Deus, porque naquele momento eu entendi que a escolha do Papa Leão XIV foi feita por Deus. Porque era alguém que ninguém nem pensava que podia ser Papa. E que Deus colocou de uma forma tão bonita para nos abrir as portas para o céu. E quando Ele nos convidou então a rezar a Ave Maria, aí se confirma tudo aquilo que a gente pede nas nossas orações, para que Deus faça com que a nossa igreja permaneça de pé. E Maria é aquela mulher que constantemente está pedindo aos seus filhos e filhas, rezem, 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 para que o mal não prevaleça, para que a igreja de Cristo permaneça de pé. E agora? Nós temos um Papa que nos convida à oração. Nós temos uma igreja que nos convida à oração. E nós temos um Cristo que nos conhece. O que é que nós estamos esperando para dar a nossa resposta? Para dizer, Senhor, eu estou aqui.
Não sei o que o Senhor precisa. Eu não preciso saber. O Senhor sabendo já é o suficiente. Se for para ter uma grande família, faça-se uma grande família. Se for para ser um padre, seja um padre dedicado e amoroso com os filhos e filhas de Deus e que abre as portas do reino dos céus para aqueles que necessitam da palavra de Deus. Não importa qual que vai ser o seu chamado. Cumpra, faça. E te digo mais. Vou dar um conselho. Em 2 palavras. Deus e amor. Porque aquele que tem Deus, tudo pode. Nada lhe falta. Tudo é capaz. Nada o impede de viver e fazer a vontade do Pai. E o amor. Porque aquele que ama é incapaz de fazer o mal. É incapaz de prejudicar. É incapaz de danificar aquilo que Deus criou. Ou de querer modificar a vontade de Deus na vida do seu irmão. Não vai ter tempo para fofocar, para julgar, para condenar. Porque só sabe fazer uma coisa: amar. Então que hoje nós saiamos desse momento com Maria, com essa certeza no nosso coração. Eu quero Deus e amor. Porque Deus é tudo na minha vida. E se eu amar, nada subsistirá. Porque Deus é perfeito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Assim como aconteceu com Jonas, né? Que ele relutou e no fim foi evangelizar. Quanto sofrimento, né? Depois quando aceitou, foi. E daí deu tudo certo, não é? E assim é conosco. Todos os dias, todos os dias da nossa vida. Então nos consagremos à Mãe, aquela que nos defende todos os dias, todas as horas, quando precisamos, ela está sempre pronta para nos ajudar. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como bem de propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Vicente Pallotti, rogai por nós. Bem, irmãos, vamos dar os avisos do final de semana. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta, às 18 horas, temos o entardecer com Maria normal. Sábado de manhã, as mães que oram pelos filhos. Sábado, às 14 horas, o terço dos homens. À noite, temos a celebração da Eucaristia. Domingo, temos às 8h30 Eucaristia, às 19h30. Também temos Eucaristia. E agora às 20 horas temos as catequeses do caminho neocatecumenal que continua. E eu gostaria de fazer um convite também. Domingo, dia 18, às 15h30, nós temos uma evangelização aqui na praça, no coreto da praça. Então eu gostaria de convidar a você que viesse aqui para ouvir uma boa notícia, ouvir uma palavra de Deus na sua vida, ouvir um testemunho de alguém que caminha, que mudou sua vida. Venha se alegrar conosco, venha participar. Serão 3 domingos seguidos. E o primeiro é nesse domingo, dia 18. Depois, dia 25, e é o primeiro domingo de junho também. Sinta-se convidado, certo? E nos colocamos, então, na presença desse pai, desta mãe, que nos ajuda a cada dia de nossa vida. E rezemos
esse entardecer com Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Osmarina, pela tua participação, pela tua reflexão belíssima. Obrigada, Vera. Deus te abençoe. A você que rezou conosco, que Nossa Senhora continue te cobrindo com o seu manto sagrado. Jesus, o nosso irmão mais velho, nos conduza o caminho para que nós cheguemos ao céu. E ali Deus nos receba e nos dê o lugar merecido. Porque sem a presença desses dois primeiros, o terceiro não vai poder fazer nada. Mas ele nos ampara e nos ajuda. Boa noite a você. Boa noite, Rose. Boa noite, Vera. Boa noite, povo de Deus. Permaneçamos sempre na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Amém, aleluia. Até amanhã às 18 horas. Até amanhã.